48ª. Que sentimento é esse que nos une essa noite? Que sentimento nos faz sentir no outro uma cumplicidade tão familiar, mesmo naqueles que conhecemos pouco ou quase nada ao longo desses últimos 6 anos? Como já disse o nosso convite, isso não é amizade. Amizades, na verdade, nós de fato criamos esse tempo. Fizemos amigos para a vida. Amigos que hoje talvez nos conheçam mais que nossas famílias, que fizeram às vezes irmãos e pais. Nos ouviram chorar, nos ouviram rir, se entristeceram, desesperaram e comemoraram conosco. Mas esses são poucos, não porque não quisessem ter mais amizades, mas porque esse tipo de sentimento exige uma dedicação tamanha que não seria possível estendê-lo para mais de 100 pessoas. Mas o que nos une, então? Seria simplesmente algo que surgiu pelo longo tempo de convivência, os compromissos dos corredores, os encontros eventuais? Acho pouco provável. O que une nossas histórias, então? Histórias? Ou seria uma única história? Há quem diga que vivemos juntos a mais de uma história, que fomos personagens de um enredo de amor. Mas que amor é esse? Pois se não é possível nutrir 100 amizades, que dirá mais de 100 amores. Seria então um grande amor comum? Seria o amor pela arte de exercer o que escolhemos? Sim, acho que é exatamente isso. Nos apaixonamos aos poucos por uma profissão que foi sendo descoberta a cada dia. Pois quem acha que sabemos o que nos espera quando começamos, isso não é verdade. Por mais preparados que achamos estar, por mais que alguns de nós tenham em casa grandes exemplos de médicos, não é possível entender de fato a medicina até viver. E viver implica mudar tanto que posso afirmar a cada um de vocês que o filho, o irmão, o familiar, o amigo que levam para casa hoje não é mais o mesmo que chegou na matrícula há 6 anos. Não só porque vocês deixaram o estudante assustado e hoje levam um médico ou médica, mas porque não se vive tudo o que vivemos sem se deixar transformar. Nós tivemos o privilégio de ver a vida acontecendo diante dos nossos olhos, de tê-la começando em nossas mãos. Vimos o crescimento das crianças, a alegria dos primeiros passos. Vimos o medo do olhar das mães de primeira viagem. Mas vimos também a dor da inversão da ordem natural da vida. Vimos o sofrimento em suas mais variadas formas. Fomos mensageiros desse sofrimento e dessa tristeza. E por vezes, algozes de sonhos e esperanças. Diante de tudo isso, fechadas as portas dos consultórios, terminadas as notícias e muitas vezes no silêncio de nossas casas, choramos. Choramos pelos pacientes que vimos sofrendo. Choramos pela sensação de impotência tão frequente. Choramos por medo. Sim, caros convidados, os médicos têm medo. Se não todos, ao menos os que são ou serão bons médicos. Porque é nesse medo que mostra que existe ali uma contestação das próprias certezas. E é no medo de errar, no medo de não ter feito o nosso máximo, que aprendemos e melhoramos a cada dia. Mas faltou algo importante nessa lista de acontecimentos que nos modificaram. Talvez seja esse o principal deles. Ouvimos desde muito cedo que a morte existe. E desde muito cedo achamos que a compreendemos. De fato, podemos ter experiências com a morte em segunda ou terceira pessoa. E não é fácil lidar com a morte de outro, mas o contato diário com ela, e não só com ela, mas com a sua preparação e elaboração que envolve, traz outra questão, a própria finitude. Saber que a vida acaba, já sabemos desde muito novos, desde antes de entrarmos na faculdade, mas acabamos sempre achando que esse tempo está de tal forma distante que não é preciso pensar sobre ele. É como se uma chave de Assis, um homem comum que leu na época dos vestibulares. Nossa mente faz os prazos longos, prazos infinitos. Mas a proximidade da nossa profissão, o aprendizado dela traz da morte, nos fazem repensar essa distância. E a primeira reação é lutar. Lutar desesperadamente contra essa realidade. Encarar
Porque se a morte é parte da natureza, e se é realmente inevitável, uma batalha a ser vencida. Tivemos a sorte de ter grandes mestres que nos ajudaram a entender a morte como parte da vida e nos mostraram como é sábio pela conselheira. E por que falar que eu fim nessa noite tão feliz? Porque aproveitamos muito mais intensamente tudo que sabemos que acaba. Vivemos cada vez mais os dias desses maravilhosos 6 anos, conforme o fim ia se aproximando. Cada festa, cada encontro com os amigos, cada jogo, cada treino, cada intermédio no breve, cada chupada, quem diria, até mesmo cada uma visita, tinha um sabor especial que sabemos que a última estava se aproximando. Óbvio que sempre poderemos voltar aqui à nossa casa, mas todos sabemos que será diferente. Só se vive tudo que vivemos uma única vez, e a nossa vez, a 48ª, acabou. Acabou, mas foi incrível. E depois o que fica? Se estes foram os melhores 6 anos de nossas vidas, o que tenho a desejar e que eu espero no fundo do coração é que não se mantenham assim por muito tempo. Serão sem dúvida nenhuma anos inesquecíveis, mas não precisam ser os melhores, pois podemos viver os novos momentos com o mesmo entusiasmo, explorar a nova vida que agora começa, com os olhos deslumbrados de um calor, pela primeira vez admirou a curiosidade da Unicamp. O que desejo a vocês, amigos, colegas, grandes novos médicos, é que cada ano seja melhor que o anterior, que as amizades antigas permaneçam, mas que novas surjam, que os dias desses 6 anos que se encerram hoje sejam para sempre memórias felizes, que lembraremos muitas vezes, mas que momentos ainda mais felizes estejam por vir. Desejo ainda que não se permitamos ser só o que esperam de vocês, que mantenham vivo o desejo de fazer a diferença, ainda que isso signifique ir contra o que parecia mais cômodo e fácil. Finalizo com um trecho de um poema reforçado da primeira homenagem que fizemos aos professores ano passado, que resume o meu recado final com palavras melhores que a minha. Se chama É Proibido, de Pablo Neruda. É proibido chorar sem aprender, levantar-se no dia sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer. É proibido abandonar tudo por medo. É proibido não transformar sonhos em realidade. É proibido não demonstrar o amor. Fazer com que alguém pague por suas dúvidas e por seu amor. É proibido deixar os amigos. Não tentar compreender que viveram juntos, chamá-los somente quando necessitas deles. É proibido não ser você mesmo diante das pessoas, fingir que elas não te importam. Ter medo da vida e de seus compromissos, não viver cada dia como se fosse o último suspiro. É proibido sentir saudade de alguém sem se alegrar. Esquecer seus olhos, seu sorriso, só porque seus caminhos se encontraram. Esquecer seu passado e pagar